Fala aí, seus lindos que assistem o meu canal, muito obrigado pela sua presença aqui e começando mais um vídeo falando sobre mais uma organização, e esta é uma religião que se iniciou no Japão e ela se tornou muito popular. Inclusive, há muitas delas aqui no Brasil. Ela é muito bem conhecida, só que assim, ela é muito conhecida pelo nome, mas pouco conhecido pelo motivo pelo qual se originou, o que ela adora e tudo mais. E hoje então a gente vai abrir aqui rasgar o verbo sobre o assunto da Seishonoye. Você aí, meu querido, você conhece a Seishonoye? Já ouviu falar sobre a Seishonoye? Ou qualquer outra coisa, deixa aqui nos comentários. Vamos bombardear aqui, tá bom? Se eu falar alguma coisa aqui que você não concorda, também puxa a espadada e vamos lá, dá a espadada para todo canto. Mas o intuito desse vídeo e de todos os meus vídeos não é denegrir nenhuma imagem e nem falar contra e nem a favor também. É expor o caso e deixar que você pense, deixar você refletir no caso, beleza? Então a Seishonoye, ela teve origem no Japão. Mais precisamente na data de 1º de março de 1930. Seishonoye, que na tradução brasileira significa lar do progredir infinito. E o seu fundador era um japinha de nome Masaharu Taniguchi. Que nome estranho, né? Mas todo japonês é Masaharu, é Suzuki, Takunomoto e tem uns nomes bem estranhos. Mas então é Masaharu o nome desse cidadão japonês. Ele dizia que recebia as revelações, e essas revelações ele decidiu passar para frente. Tanto que a Seishonoye, ele é uma mistura de budismo com cristianismo, com religião, com várias religiões, entende? Tanto que o Deus que a Seishonoye adora é bem parecido com o cristianismo, acredita? Tem uma semelhança muito grande. O Deus deles é chamado de Jiso, tá? E essa religião, ela pode ser considerada uma filosofia de vida também. Você pode, segundo eles, você pode frequentar uma religião e seguir o estilo deles, que é um estilo de filosofia de vida. Você vai ver mais para frente o porquê serve como uma filosofia de vida. Então, eles adoram esse Deus chamado Jiso. E ele é bem parecido da forma como eles pregam, da forma como eles passam isso adiante. É muito parecido com a história de Deus, de Jesus, a história dos cristãos e também da Igreja Católica. Ela é muito semelhante. Ele acabou pegando essas partes e misturando, fazendo um mix ali, acrescentando também as revelações que ele recebia. Não sei da onde, porque eu tentei pesquisar da onde ele recebia e não apareceu para mim. Mas ele recebia revelações e também ele misturou um pouco também de panteísmo com budismo. Tanto que qual é a base da igreja deles? O alicerce da fé da Seishonoye é nada mais nada menos do que Deus sobre todas as coisas, a natureza e o ser humano. Só que eles creem que esses três são uno, ou seja, originariamente uno, Deus, o ser humano e a natureza. Eles creem que isso é uma trindade, né? Então que um depende do outro e não dá para se separar. Temos que viver em plena harmonia. Que basicamente, se for olhar para o lado da filosofia de vida, é uma verdade, né? Mas eles pregam isso como religião. Agora, a Seishonoye, eles não têm um livro sagrado. Tá? Mas eles têm mais de 200 livros publicados e eles têm uma série de 40 livros doutrinários que se chamam A Verdade da Vida. São os livros doutrinários que eles usam para poder estar ensinando, passando conhecimento. São as revelações que o Japinha teve lá atrás, então ele foi passando isso em livros e até hoje eles publicam. Então, se for contar mesmo o tanto de publicações de livros que eles têm sobre os ensinos e tudo mais, são muitíssimos, muitíssimos. Eu não sei nem dizer quantos são agora. Mas os livros que eles usam para doutrinar são 40 livros, tá? É uma série. E eles têm um símbolo muito legal, muito, assim, diferenciado de tudo que a gente já viu.
Você já provavelmente já viu uma estrela de 5 pontas, que se chama pentagrama. Tem a de 6 pontas, que é a estrela de Davi. E eles têm uma estrela que chama... é a estrela de 8 pontas. É o símbolo que eles levam como brasão, que simboliza o budismo e todas as religiões expressivas, que expressa o que eles querem passar, que é a sintonia entre Deus, o homem e a natureza. Bom, e eles têm também 3 pilares doutrinários, que são eles: só existe Deus e a imagem verdadeira. 2. O ambiente é o reflexo da mente, ou seja, todo ambiente que você vive, ele é o reflexo daqui. Você reflete, né, e vive aquilo que o seu cérebro está pensando, mais ou menos isso. 3. O terceiro pilar doutrinário é que todas as religiões emanam de Deus. Então eles creem também que todas as religiões fluem de Deus. Ou seja, já ouviu falar daquela frase assim, aquele ditado popular de que todo caminho leva a Deus? Já ouviu falar? Tá errado, tá? Segundo a Bíblia está errado, segundo a vida está errado. Não é todo caminho que leva a Deus. Uma pessoa que usa droga, uma pessoa que rouba, que faz maldade, ela não está num caminho que leva ela a Deus. Então está errado isso, essa frase. Mas o que eles querem dizer aqui com esse terceiro pilar doutrinário é que todas as religiões emanam de Deus. É como se Deus liberasse, sabe, caminhos para todo tipo de pensamento. Porque religiões... esse monte de placas e denominações e religiões que existe nada mais é do que divisões humanas, né? Porque o ser humano, ele não sabe conviver com o outro em amor. Ele sempre sabe mais, quer mais. Uma luta, uma guerra de egos. Então cada um inventa uma coisa, por isso existe tudo isso. Tudo o que existe hoje em dia. Mas eles pregam que todas as religiões emanam de Deus. Qual é o objetivo então da Seishonoye? Por que eles pregam? O objetivo principal deles é iluminar o maior número de pessoas pela conscientização de que o homem é filho de Deus e ele é isento de pecado, doença e morte. Então, todo homem ele é filho de Deus. Eles têm que passar essa consciência para todo mundo, essa luz, essa clareza de que você é filho de Deus e você é isento de doença, pecado e morte. Bom, falei um pouquinho sobre eles aqui, sobre o que acontece. Não dá para aprofundar tanto porque eu não sou seishonoísta, né? Mas eu passei o básico. E agora vamos às iniciativas deles, o que eles fazem, né? Porque toda organização tem uma iniciativa, ajuda pessoas carentes, asilos e X lugares, né? Então, quais são as iniciativas dele? Eu vou ler aqui, quero que você preste muita atenção. Primeiro, eles propõem a harmonia com a natureza. Eles vão levar as pessoas a se equilibrarem com a natureza. Serem pessoas não poluentes, pessoas que se dão bem com bichos, com animais, com as flores e com tudo, né? Pra gente não destruir o que é nosso. Isso é uma coisa muito boa, tá? Se todas as igrejas, se todas as religiões e organizações fizessem isso, o mundo não estaria caótico como está. Então eles fazem isso. Outra coisa que eles fazem é colocar na consciência de quem vai na Seishonoye de fazer refeições sem carne. Por quê? Eles levam para o lado vegetariano da coisa, para que você mate menos animais, para que você não mate, na verdade, né, os animais, para que você se alimente de coisas saudáveis, porque a carne, ela é saudável, o organismo nosso precisa da carne, mas ela tem muito mais bactérias, né? Mas se a gente for levar por esse lado também, hoje os vegetais vêm contaminados com pesticida, com um monte de veneno para não vir, né, bichos. Eles também trabalham com a questão de carbono zero. Eles conscientizam os seus seguidores a diminuírem, a reduzirem praticamente a zero a emissão de carbono na nossa atmosfera. Então, eles ensinam as pessoas a usarem bicicletas, transportes que não têm combustão. Isso é muito bacana, gente. Isso é muito bacana. Até porque a gente consegue muito bem viver sem esse tipo de transporte.
Só que a vida hoje ficou tão movimentada, tão, né, tudo no fast, as pessoas querem as coisas muito rápidas, sai do serviço, já vai para casa, já vai para a igreja, vai para tal lugar. Então as pessoas procuram veículos cada vez mais poluentes, porque quanto mais rápido, mais combustão tem e tudo mais, né? As pessoas procuram veículos com combustão. E eles tentam conscientizar as pessoas disso, ensinar elas a usarem esses veículos não poluentes. Isso é muito bom. Incentivam também no artesanato, né? Mulherada que gosta de ficar parado em casa, ainda mais nessa pandemia, ensina você a trabalhar com coisas que dá para você reutilizar. Então você nunca vai desperdiçar coisas no lixo, jogar na rua, aqui em Top Bueiro, né? Garrafa plástica, caixinha, tecido, sei lá o que mais que se joga na rua. Você joga aquilo em Top Bueiro. Então eles ensinam você a usar para artesanato, você recondiciona as coisas, então o mundo ele fica 100% recondicionável. E isso ajuda no habitat natural e as próximas gerações vão viver muito melhor. É assim que eles pensam. Eles incentivam também você colocar na sua casa aquelas placas fotovoltaicas no telhado, que você capta energia solar para aquecer água, para ligar uma luz, para ligar um chuveiro, um ferro de passar roupa. Poxa, isso é ecologicamente correto, né? Você economiza dinheiro, economiza no gasto com a natureza, porque as empresas de hidrelétrica poluem o ambiente, produzindo a energia que você precisa, que você usa. Então eles ensinam você conseguir tornar sua vida cada vez mais ecológica, cada vez mais limpa, mais pura. Assim como a água de reuso, a água de chuva, né? Coletar água de chuva, armazenar, purifica ela ali e usa ela para regar uma planta, para lavar um carro, lavar a casa. Então eles te ensinam você a reutilizar até isso. Fazendo tudo isso, eles reeducam a humanidade na alimentação, na vida diária, na vida corriqueira, como você ocupar seu tempo, como economizar na água, na energia elétrica. Olha só que legal, uma reeducação não só básica, mas é uma reeducação completa. E tirando tudo isso, eles ainda ensinam a prática da gratidão. Tem umas atividades sociais também, muito interessantes. Eles trabalham investindo em casa de repouso. Casa de repouso para pessoas que não têm lar. Então eles investem também em casa de repouso, escolas, em ensino para as crianças, em escolas no geral, abrigos. Esses abrigos e casa de repouso, ele tem uma diferencinha aí, que abrigo é como se fosse um albergue, entende? Um albergue para pessoas que moram na rua. Então eles acolhem essas pessoas. E a casa de repouso seria mais tipo um asilo, pelo que eu entendi. Eles têm um negócio que chama Movimento Pró-Natal, que eles coletam alimentos de todas as partes do mundo, né? Eles são muito espalhados pelo mundo inteiro, eles têm é uma organização muito grande. Então eles coletam aqueles alimentos para dar para as pessoas passarem um Natal mais agradável e um Natal melhor. Gente, perceberam essa listinha de iniciativas que eles têm? Se toda igreja fizesse isso, isso daí é uma prática, bem dizer, cristã. Jesus passou ensinando essas coisas, não bem com essas palavras, né? Mas ele ensinou de certa forma a tudo isso. Então isso são coisas cristãs, são coisas que os crentes deviam estar fazendo, os católicos deviam estar fazendo, todo mundo, a gente viveria muito melhor. Só que com tudo isso, eles arrebanham grande multidão para ensinar a crença deles e adorar o Deus deles. Agora, colocando na balança, vamos colocar na balança, você acha que isso é uma religião, é uma filosofia de vida, é uma organização, é uma seita? O que você acha que é? Eu vou dar a minha opinião. Na minha opinião, isso é uma organização, tá? Não é uma religião, porque ele não te religa a Deus. Na verdade, ele te religa com o meio ambiente, com as pessoas e com você mesmo. Até porque eles não pregam o amor de Jesus, o amor de Deus. Eles não pregam uma salvação, uma redenção. Eles não pregam, porque o homem está perdido no pecado. Se você notar tudo o que está acontecendo no mundo hoje, o homem está perdido, está fadado ao exílio eterno da morte. Só que o que acontece? Como eles não pregam isso, eles só pregam uma vida tranquila, mais limpa, melhor, e não um Deus que salva, que cura, então isso deixa de ser uma religião, tá? Isso
pode ser uma organização, é uma coisa boa, mas assim, não é uma religião. Pode ser uma filosofia de vida também, tá bom? Gente, é isso que eu queria falar hoje para vocês sobre a Seishonoye. Se você acha que faltou alguma coisa, complemente aqui nos comentários. Todo mundo que entra aqui vê os comentários também. E daí, quem sabe, né? Se bombardear muito aqui, a gente pode topar fazer a parte 2. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.